Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Física 6, né? E hoje vamos falar sobre ondas eletromagnéticas, né? Que é um tipo de onda e talvez a mais sensível, né? Mais importante do ponto de vista físico, né? Que nos levou a grandes descobertas na física, o estudo das ondas eletromagnéticas. Bom, o espectro eletromagnético, né, nós chamamos de espectro, é o conjunto das frequências, diversas frequências que a luz forma. A primeira coisa que nós estudamos no espectro eletromagnético é a luz visível, né? Quando a luz branca atinge um prisma, por exemplo, forma várias cores. Então é importante lembrar que ela pode ser decomposta em cores, e cada cor dessa, da luz visível, né, corresponde a frequências diferentes, né? E essa frequência é correspondente. Então, o vermelho tem uma faixa de frequência típica dele, o azul, o amarelo, né? Essas as principais cores da luz visível, né? Do arco-íris, digamos assim, são o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, azul, anil e violeta. A gente sempre coloca nessa ordem, por quê? Porque vai de uma frequência mais baixa para uma frequência mais alta, né? E, consequentemente, de menor para maior energia. Então, o vermelho tem uma frequência mais baixa do que o laranja, do que o amarelo, verde, azul, anil, que é um azul mais escuro, e o violeta. Então, o violeta transporta mais energia, né? Porque a frequência é maior. Nós vimos que a energia está diretamente relacionada à frequência. E igual a H vezes F. É uma constante de Planck. E quanto maior a frequência, maior a energia transportada por o fóton, né, que compõe a luz naquela frequência. Okay? O espectro eletromagnético não se restringe à luz visível, é claro, né? Então, nós temos a faixa do visível, está aqui no meio, né? O comprimento de onda é da ordem de um micro-organismo, digamos assim, né? Para uma frequências menores, então nós temos o infravermelho, né? A micro-ondas, o rádio, e acima, ultravioleta, raio-x e raio gama. Observe que o comprimento de onda, né, vai ficando menor e a frequência vai sendo maior. Então, os mais perigosos estão aqui à direita, é o raio gama, né? Mas tanto o raio gama como as ondas de rádio, né, são a mesma coisa, onda eletromagnética, igualzinha, só muda a frequência, e mudando a frequência muda a energia também, né? Ou vice-versa, né? Tem mais energia devido à frequência maior. Ela bate um número de vezes maior na unidade de tempo. Tá? Bom, o espectro eletromagnético tem faixas, né? A radiação infravermelha, por exemplo, que está próxima do visível, né, tem comprimentos de onda da faixa de 1 milímetro a 0,7 micrômetro. Né? As frequências vão de 10 a 14 Hz, né, 0,03 vezes 10 a 14, até 4 vezes 10 a 14 Hz. E a energia de 0,012 a 1,65 eV. eV é elétron-volt. A gente pode expressar a energia em forma de Joule, no sistema internacional, ou em forma de elétron-volt. O elétron-volt é a energia necessária para transportar um elétron de um polo até o outro numa diferença de potencial de 1 volt. Né? A luz visível, né, essa que nós enxergamos, né, o comprimento de onda vai de 0,75 micrômetro a 0,40 micrômetro. E a frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz, né, a 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Essa frequência você pode expressar também em forma de megahertz, gigahertz, né? Depende da unidade, mas a unidade padrão é o hertz e o metro, né? Que pode ser micrômetro, nanômetro, né? E a energia a gente geralmente coloca em elétrons-volt. Então, observe que com frequências mais baixas, né? O vermelho, por exemplo, tem uma frequência mais baixa, 4 vezes 10 a 14, e o de maior frequência é o violeta, do outro lado, né, que é 7,5 vezes 10 a 14. Quanto menor essa frequência, menos energia. Então, a energia varia de 1,65 elétron-volts até 3,1 elétron-volts. Então, o visível e o infravermelho estão bem próximos, né? Alguns insetos conseguem enxergar infravermelho, até um pouquinho acima do visível no ultravioleta. Né? O ultravioleta, a próxima faixa, né? Nós estamos mostrando as principais faixas, mas o espectro ele é contínuo, né? Você tem frequências de todo tipo que pode ser observado, né? Você pode observar até numa galáxia, observar uma frequência bem baixa, né? Um observatório fora da Terra, como também pode pegar raio-x da galáxia, né?
A radiação ultravioleta é uma radiação de maior frequência, né? Frequência 7, acima do visível, né? 7,5 vezes 10 a 14 até 3 vezes 10 a 16 Hz. E o comprimento de onda de 400 até 10 nanômetros. Observe que vai diminuindo o comprimento de onda e vai aumentando a frequência. E a energia também. A energia da radiação ultravioleta vai até 124 eletronvolts. É por isso que se você ficar exposto à radiação ultravioleta do Sol após o meio-dia na praia, né, a energia é suficiente para penetrar na sua pele e provocar até câncer de pele, né, porque tem uma maior frequência, né, e elas aparecem, elas são menos absorvidas quando o Sol está no zênite, essa parte mais alta aqui. Quando o Sol está mais alto possível, ele transporta mais ultravioleta. O raio-X e o raio gama geralmente são barrados pela atmosfera. Pouca coisa atravessa a nossa atmosfera e nos atinge. Mesmo assim, existe essa possibilidade, mas pequena. Fora da Terra, fora da atmosfera, temos uma grande quantidade de raio-X e raio gama, que são os mais perigosos. Né? O comprimento de onda dos raios-X são menores que 10 nanômetros. Nanômetro, né? Existem dois tipos de raio-X, tem o raio-X mole e o raio-X duro, né? O de menos energia e o de maior energia. Alguns deles nós conseguimos captar e assim, suportar, digamos, né? Tanto que você tira uma chapa de raio-X quando quebra um osso, por exemplo, né? Então, esse ainda é suportável, mas existem outros de maior energia que causam grandes danos ao ser humano, né? As frequências são maiores que 3 vezes 10 elevado a 16 Hz. E as energias são maiores do que 124. Né? Já o raio gama, que é o pior de todos, né? O pior, assim, perigoso, né? O comprimento de onda são menores que 10 a menos 12 do metro. Né? E as frequências são 10 a 20 Hz. Né? Muito grandes. E a energia acima de 1 MeV, 1 milhão de elétrons volts. Então, o raio gama é aquele raio emitido após uma explosão nuclear, por exemplo. Né? Quando a explosão de Hiroshima, por exemplo, que ocorreu, deixou passar uma grande quantidade de radiação que pode ter matado muito mais gente do que a própria explosão do calor em si, né? E esses raios gama existem no espaço sideral. Então, uma nave que sai da Terra, ela tem que ter uma proteção extra devido a essa radiação, né? Nós chamamos de arco-íris de Maxwell, né? É esse conjunto. Ele mostrou que o Maxwell, James Clerk Maxwell, né, no século XIX, que um raio luminoso é uma onda progressiva, né, de campos elétricos e magnéticos, e que a óptica, que é o estudo da luz, é um ramo do eletromagnetismo. Né? Toda a óptica pode ser explicada pelo eletromagnetismo. Maxwell Hertz descobriu que as ondas de rádio, por exemplo, são igual à luz. Né? E esse conjunto completo nós chamamos de arco-íris de Maxwell, é o conjunto de todas as frequências. Então, o Maxwell descobriu que o raio luminoso é a onda eletromagnética, a óptica, e o Hertz conseguiu verificar que é possível, já que a luz é possível fazer, também se pode fazer ondas de rádio em outra frequência. Então, ele foi o primeiro a fazer, tanto que hoje em dia a unidade de frequência é chamada Hertz, em homenagem a ele, né? Que criou as primeiras ondas de rádio. Né? Hoje nós sabemos que no universo, nas galáxias, as estrelas emitem ondas de rádio também, né? Como ultravioleta, raio-x, etc. Então, esse espectro, né, é um espectro sem limites definidos, né? Ele é contínuo, né? Não existem pulos, saltos. Né? E o espectro eletromagnético vai de um comprimento de onda bem curtinho, tamanho do átomo, até um bem longo, né? Que chega a quilômetros. Né? E aqui, por exemplo, nós temos um celular, por exemplo, está próximo, né, das micro-ondas aqui. O celular é 1 GHz, 2 GHz, nessa faixa aqui. Do mesmo jeito que nós temos ondas de TV por aqui, radiofrequência, rádio FM, televisão, estão nessa faixa aqui. E tem outras menores ainda, são as ondas curtas, né, ondas longas, que tem um comprimento aqui do tamanho de um campo de futebol. É uma frequência. Um comprimento de onda é entre dois picos da onda, né? Pode passar de quilômetros, também pode ficar tão pequenos que sejam do tamanho de uma molécula, de um átomo. Né? Então, aqui o raio-x e o raio gama são os menores que existem. Esse espectro de forma contínua e sem lacunas, né? Você pode gerar uma onda de qualquer frequência, basta ter a tecnologia certa para gerar essa onda.
Algumas regiões importantes, então as regiões mais importantes, né? Do mesmo jeito que a gente separa em toda a disciplina como o eletromagnetismo, a gente separa em áreas, né? A área de rádio, microondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Cada uma tem a sua faixa de comprimento de onda, que pode ser medida em angstroms, ou centímetros, ou metros. A frequência é medida em hertz e a energia medida em elétrons volts. A luz do Sol, que é a mais comum, né? A gente vê o Sol como uma luz branca. Né? Mas se você colocar no instrumento, você vai ver que o Sol tem todas as frequências do visível e também do invisível, né? Desde o vermelho até o violeta. Na faixa visível, o pico do Sol é no verde. Né? Ou seja, a maior intensidade de energia que tem na luz visível é o verde. Não é à toa que a maior parte das plantas da Terra são plantas verdes, né? Em função do tipo de radiação que o Sol emite. Outras estrelas, existem estrelas vermelhas, estrelas amarelas, estrelas azuis, né? Cada uma tem uma composição e uma emissão diferente. E essas emissões fazem propriedades diferentes. Se existirem planetas lá com seres vivos, eles irão aproveitar ao máximo essa energia. E aqui na Terra, o que é aproveitado ao máximo é o verde, devido à composição do nosso Sol. Aqui nós temos uma fotografia do Sol, né, com um filtro amarelo. Né? Dois filtros, na realidade. Um filtro para barrar a intensidade da luz solar. Ela foi feita com um telescópio do IFPE, eu mesmo tirei essa foto, usando um filtro, né, para barrar a maior parte da luz, e um outro filtro amarelo para dar contraste. Então nós vemos aqui algumas manchazinhas, né? Essas manchas pequenas são as manchas solares, né? Elas ficam na superfície do Sol. Tem épocas em que tem muitas manchas solares, tem épocas que tem poucas, né? E elas vão e voltam, desaparecem e aparecem com intensidade a cada 11 anos. Né? Essas manchas solares, elas são mais ou menos do tamanho da Terra, né? Algumas menores e outras maiores, algumas chegam até 2, 3 vezes o tamanho da Terra. E elas representam turbulências na superfície do Sol, porque o Sol emite todas as frequências, inclusive o raio-x, o raio gama. Por quê? Porque dentro dele, no seu núcleo, ocorrem reações nucleares, como bombas atômicas, e emitem todas as frequências possíveis, porque tem todas as faixas de todas as energias possíveis do átomo. Né? Aqui a sensibilidade do olho humano às ondas eletromagnéticas, nós podemos ver que a sensibilidade varia. Né? Então, o verde é um que influencia na nossa visão, por isso que muitas vezes a gente coloca um tapete verde para não cansar muito a vista. Então, a sensibilidade em diferentes ambientes, iluminados e não iluminados, faz com que a gente seja sensível, né? O olho humano seja sensível a frequências diferentes. Uma antena que emite uma onda eletromagnética, ela faz um pulso. Aqui nós podemos ver uma animação de como é o pulso de uma onda eletromagnética em 2D. Né? Nós estamos botando aqui no plano, nesse plano branco aqui. Na realidade, é em 3D. Né? Então, o estudo da antena, do formato das ondas, conforme a sua frequência, é um estudo de engenharia. Né? Um engenheiro de telecomunicações estuda como essa antena está produzindo as ondas, se é mais ou menos eficiente, se ela cobre uma área maior, com intensidade suficiente para a recepção ou não. Então, esse estudo de antenas é importante para a física e para a engenharia. Né? Nós podemos montar grandes antenas, como essa daqui, ó, é o segundo maior do mundo, chamado radiotelescópio. Né? O maior do mundo fica na China, né? Foi criado há poucos anos atrás, e ele recebe uma radiação de onda eletromagnética da faixa de rádio, ou seja, ondas bem longas, tão longas que não são utilizadas por nenhuma emissão terrestre. Né? Então, ele precisa de uma área muito grande para coletar essas ondas e concentrar nesse ponto, que pega o sinal e joga para um computador que é colocado fora. Então, consegue-se captar o quê? Uma onda eletromagnética numa frequência que não tem aqui na Terra. Fora da Terra, né, existem essas ondas emitidas pelas estrelas. Por isso nós chamamos de radiotelescópio.
Outro fenômeno das ondas eletromagnéticas é a difração. É a propriedade das ondas de contornarem um obstáculo, né? Então, por exemplo, aqui vem uma faixa de ondas, né? Digamos uma onda aqui, água, por exemplo, passa por esse orifício pequeno. Então, ocorre uma difração. Ao invés de se fosse uma partícula, passaria uma onda reta aqui. Então, ela continuaria do mesmo jeito, mas não. Ela espalha em arcos, né? Então, quando uma onda passa por um orifício muito pequeno, ocorre o fenômeno da difração. E também existe a interferência de uma onda sobre a outra, né? Então, se você botar, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de uma onda de uma mola, uma onda pequena com onda média, elas podem se somar a uma interferência construtiva quando elas se encontram. Ou se elas tiverem fases invertidas, pode ser uma onda destrutiva. Então, essa aqui é mais alta, essa é mais baixa, mas invertida, diminuiu. A interferência pode ser destrutiva ou construtiva. Isso também pode acontecer com outros tipos de onda, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma interferência de ondas produzidas por fontes concorrentes. Então, observe, aqui a onda vem aqui toda paralela, quando passa por esse orifício, sofre uma difusão, ela forma um arco. Quando passa pela segunda parede, né, tem dois orifícios. Então, quando ela passa por dois orifícios, forma uma onda circular nesse ponto e uma circular nesse ponto. Então, elas se interferem. Existem pontos onde há um aumento da amplitude e outro uma diminuição da amplitude. É uma interferência de ondas. Nessa imagem aqui à direita, você pode ver na água, como se a gente soltasse duas pedras na água, formam duas ondas. Uma interfere sobre a outra, formando essas áreas escuras e áreas claras. Na área escuras, há uma interferência negativa, né? E nas áreas mais claras, uma interferência positiva em relação ao ponto de vista. Aqui, ok? Então, as ondas podem sofrer interferência de uma sobre as outras. Para estudar as ondas, o Joseph Fourier, ele estudou e verificou que ondas têm de todo tipo, né? Ondas de vibração regular, ondas retas, né? Então, tem vários tipos de onda. Então, ele imaginou como é que eu posso descrever matematicamente uma onda. Então, ele imaginou um método matemático para a onda ser construída a partir de superposição de ondas senoidais. Quer dizer, qualquer onda poderia ser colocada em formato de senoide. Essa era a ideia do Fourier. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma onda dente de serra. Quer dizer, a onda se manifesta assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, continua, né? Ele imaginou uma onda senoidal que faria esse mesmo movimento. Quando chegasse a um determinado valor, ela descesse rapidamente e continuasse. Então, é possível você pegar uma onda que não é uma senoide, mas transformar ela como se fosse uma senoide, pelo menos aproximadamente. Essa é a ideia dele. Ou você pegar várias ondas senoidais e, somando, transformar numa só. Essa ideia, ele criou uma ferramenta matemática em que qualquer onda pode ser colocada em formato senoidal e como uma série. Então, por exemplo, aqui temos um exemplo. Y de x é 1 sobre π seno de kx menos 1 sobre 2π seno de 2kx, 1 sobre 3π, 1 sobre 4π, e assim por diante. Você pode fazer uma onda, né, que descreva um movimento que parecia reto, mas ele poderia ser transformado em uma onda senoidal. Essa possibilidade, né, ele fez uma série, né, que somada à tendência, ou seja, é uma aproximação da realidade. É a série de Fourier, né? Então, a série de Fourier é uma ferramenta matemática que transforma todas as ondas em ondas senoidais, né? E, obviamente, você pode transformar em cossenoidais também. Mas essas ondas podem ser descritas matemática e você prevê que formato ela teria. Okay? Um outro fenômeno que ocorre com as ondas eletromagnéticas é a polarização, né? Você só pode polarizar as ondas transversais, quer dizer, a luz você pode polarizar, né? Então, se você pegar, por exemplo, um filtro polarizador, né? A luz, quando você tem uma luz não polarizada, o eixo do campo elétrico, por exemplo, pode ser em qualquer direção. Ele está sempre, é claro que ele é perpendicular ao magnético, mas digamos que esse aqui seja o campo elétrico, esse é o magnético, né? E o movimento da onda é assim. Mas o elétrico, ele pode estar virado para lá, para cá. Então, na luz não polarizada,
você tem feixes para todos os lados. O campo elétrico pode estar em qualquer direção, mas se você passar por um polarizador, ela pode ficar somente sobre um plano. Alguns óculos fazem isso. Então, aqui nessa animação aqui embaixo, você pode ver que o campo elétrico tem vários planos, mas quando passa pelo filtro polarizador, ele vai num plano só. Isso é possível você fazer filtros em que a luz seja cortada no excesso, só fique o necessário, né? Então, existe uma luz natural, que é a luz não polarizada, e a luz polarizada, ela oscila, mas oscila só num plano. O campo elétrico somente no plano e o magnético também só num plano. Então, existem filtros especiais para polarizar a onda. Você pode até usar um plano desse para ver uma imagem 3D. Né? A onda pode ser também concebida no ponto de vista matemático, né? Você pode colocar ela nesse formato. Na prática, uma onda nunca é perfeitamente matemática, né? Você tem uma equação que representa muito próximo da realidade, né? Então, o que se faz matematicamente é uma aproximação da realidade. Mas uma onda típica, né? Ela teria aqui uma constante, né? Que é a amplitude da onda, né? Ela teria um tempo transcorrido durante a sua oscilação. O T grande é um período da onda, é o tempo em que ela se repete regularmente, ou repetiria regularmente. O X é a posição de movimento dela sobre o eixo, e o lambda é o comprimento de onda. Tá? E o θ, que é a fase inicial, ou seja, de onde você começou. Você começou a onda está oscilando, começou daqui, Então, você tem uma equação matemática que representa uma onda genérica. E, em alguns casos, se aproxima muito disso, mas em outros casos, não. Então, a onda, o estudo da onda é um estudo matemático importante, né? E que nós vamos depois verificar, em estudos mais avançados, a gente pode desenvolver a equação de onda. Né? Outras características das ondas é que a velocidade de propagação da onda depende da natureza do meio que se propaga e da sua frequência. Ou seja, o meio, a água, o vácuo. Né? Um exemplo aqui, o prisma. Né? Um prisma decompõe a luz. Por quê? Porque a luz atravessa esse meio, que é o vidro, né? E ele tem, cada cor tem uma velocidade diferente. Então, esse desvio é porque em cada frequência, o átomo, né, os átomos, né, que compõem o vidro, eles absorvem a energia e as reemitem. Por isso que ele é transparente. Né? O átomo recebe energia e reemite. Só que ele reemite de maneira um pouquinho diferente. Então, ele é capaz de separar a luz em frequências do vermelho ao violeta. Tá? O arco-íris, por exemplo, é um exemplo de separação da luz natural. Né? Quando você tem chuva e, ao mesmo tempo, tem sol, uma gota do arco-íris, pode ver aqui, ó, a luz pode bater de maneiras, basicamente, de duas formas. A luz pode bater dentro de uma gota e fazer duas reflexões internas, separando os raios, uma diferença de 52 e 54 graus, formando um arco-íris primário. Como a luz também pode bater e ter uma reflexão, né, oblíqua aqui, sem ser 90 graus, não ser uma reflexão máxima interna, né, e formar ângulos de 40 e 42 graus. Então, observe, nessas duas possibilidades, que são as mais comuns, né, da reflexão, forma-se dois arco-íris. Então, toda vez que você vê um arco-íris, na realidade tem dois. Um mais forte e o outro mais fraco. Às vezes, o mais fraco é tão fraco, né, que você não consegue perceber direito. Então, geralmente, a gente olha para o mais forte, né? O arco-íris mais forte. Você viu, o arco-íris bonito, está esquecendo que logo acima dele, né, num arco maior, tem o outro mais fraco. Okay? Então, é importante observar, o arco-íris é um exemplo do que acontece com uma faixa do espectro eletromagnético. Uma outra aplicação são as fibras ópticas. Né? As fibras ópticas são cabos em que você tem aqui uma camada de luz que reflete internamente a fibra óptica. Então, a luz, quando entra ali, ela sofre reflexões internas, então ela sai refletindo e se propagando. Né? Mas a luz só vai em linha reta, o cabo pode curvar, sim, mas de um para o outro é tão pequeno, né, que é possível fazer essa curva no geral. Então, é uma reflexão interna, né, devido à refração nesse material aqui.
Então, ela pode transportar, e o principal transporte é do laser, né? O laser, que nós vamos ver mais tarde na física moderna, é um tipo de luz que não tem muita dispersão. Os raios são praticamente paralelos. Então, você pode transportar informação através das fibras ópticas, né? As ondas de rádio na ionosfera também se refletem, né? Ondas curtas você reflete na atmosfera, porque tem pouca energia. Então, você pode escutar uma rádio, por exemplo, da China, né? Do outro lado da Terra, ela sai refletindo essa onda nessa frequência, dentro da atmosfera, você consegue escutar. O rádio FM, não. Rádio FM você consegue escutar até uns 50 quilômetros, mais ou menos. Depois tem que ter uma antena para repetidora. Né? Mas, se você usar frequências mais baixas, né? Um AM, ou então ondas curtas, você pode escutar a uma distância bem maior, até do outro lado da Terra, se for uma onda curta. Né? As ondas de TV, elas já são limitadas, né? Você tem que ter muitas antenas. Então, para evitar o excesso de antena, você coloca um satélite. O satélite é uma antena a uma distância maior, né? Então, o limite de ondas de televisão, de FM, é 50 quilômetros, mais ou menos. Depois de 50 quilômetros, 40, você tem que ter uma antena repetidora ou um satélite para transmitir para uma outra antena. Né? Isso por quê? Porque ela tem mais energia. Então, elas são ondas mais energéticas. Perde na atmosfera muita coisa. A radiação ultravioleta, que é outra faixa de frequência, também ela é importante porque ela, do mesmo jeito que ela traz benefícios à Terra, né, aos vegetais, etc., mas também ela causa problemas de câncer. Então, tem UVA, ultravioleta A, ultravioleta B, e tem o C também. Alguns penetram e conseguem fazer lesões, causando grandes problemas de pele. Né? O micro-ondas, né, tem aplicações diversas. Por exemplo, você pode localizar estrelas com micro-ondas, né? Pode aquecer em casa, todo mundo tem um micro-ondas, aquece porque ali é uma lâmpada que emite não na luz visível, né? Tem uma lâmpada lá para luz, mas tem uma lâmpada que emite micro-ondas e aquece. O radar também, né? Antenas de televisão, de celular, são frequências, né, que você usa para a transmissão, para a comunicação, ou então para aquecimento. O espectro eletromagnético como um todo, então, a gente pode associar também as diversas frequências a temperaturas diferentes. Né? Se você observar as estrelas no céu, né, as estrelas que tendem a ficar azuis, brancas, né, elas têm temperaturas altíssimas, e as estrelas que têm uma coloração próxima do vermelho são estrelas que têm uma temperatura menor. Né? Então, nós estudamos aqui algumas propriedades do eletromagnetismo, nas ondas eletromagnéticas. Okay?